Escrever uma canção pop é simples, desde que você conheça o processo. Diz o site Music Industry, ou seja, indústria da música. Mas é mesmo simples assim? Escrever, compor, criar e gravar uma canção pop é tão simples? Bom, para a gente responder essa questão e outras relativas a esse tema, o Som do Vinil convocou 4 craques que conhecem os meandros do universo pop como poucos. Hoje eu recebo os meus queridíssimos amigos e companheiros de profissão, Samuel Rosa, Henrique Portugal, Haroldo Ferretti e Lelo Zanetti, ou seja, o Skank. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Canal Brasil e ao Som do Vinil. Aí, muito obrigado. Prazer. Prazer todo nosso. E olha só, nesse programa a gente vai falar sobre tudo isso e, claro, vai falar sobre um dos discos mais importantes da trajetória do Skank, o disco que mais vendeu até hoje, né? O majestoso álbum Samba Poconé, lançado em 1996. Na terra do sem terra, a barra vai pesar. Quem ignora erra, quem quer ignorar. Era um disco que fala muito do ambiente do Brasil naquele momento e do flerte do Skank, que ali começava a alçar voos mais para fora e investir na possibilidade do mercado latino, europeu e tal. Então é bem marcante. Da capa, a turnê é um disco bem marcante para nós, para a nossa carreira, mas eu acho que é um disco que flerta com o rock latino, com o reggae, com o ska, com a surf music, ele flerta com a MPB, ele flerta com a música latina, enfim. É um disco multifacetado, né? Híbrido. Eu diria que é um disco de linguagem universal. Tanto ele foi aceito muito bem nos países da Europa que a gente excursionou durante, acho que 2 meses e meio, 3 meses, excursionando, tocando em festivais, tocando em lugares pequenos. Essa participação do Manu Chao trouxe um pouco essa linguagem também, assim, que foi talvez muito bem traduzida por nós com a presença do Marote também. Um álbum de uma banda brasileira, você cantar em espanhol, você cantar em francês, você ter citações de outras línguas dentro de uma mesma canção. Isso é uma coisa que, depois do Samba Poconé, se você pegar na discografia brasileira, de vários artistas de vários estilos, isso definitivamente não é uma coisa usual. Isso foi acontecer agora, com essa quantidade de fusion que tem nessas músicas, junto com o cantor latino, junto com o cantor brasileiro, você começa a ter essa mistura das línguas. Isso, não sei se ajudou ou não, a gente criou um álbum muito aberto em termos de mistura cultural, em termos de referências musicais. Eu acho que tornou o Samba Poconé, igual o Lelo comentou, um álbum meio que não só brasileiro, mas da cultura latina, né? Eu sempre achei vocês grandes artesãos da música pop. Aí na banda cada um tem uma função, certamente. Então, pensando sobre isso, eu falei, essa é uma grande chance de debater esse tema. A composição, a criação da canção pop boa, né? Desde da parte harmônica, melódica e rítmica, passando pelo texto, passando pela gravação, pela sonoridade, até pela divulgação dela nos veículos, né? Eu falei, não posso perder essa chance de falar isso aqui com o Skank. Então, eu fiz uma busca na web sobre como fazer uma boa canção pop. Olha só o que apareceu ali nessa primeira busca, né? As opções que a web me ofereceu. Então, um site dizia assim, como fazer uma canção pop em 5 minutos. Ele fala sobre tons e sobre progressões de acordes. Outro site diz assim, guia para compor a canção pop. Fala sobre o poder da melodia e acrescenta. Isso é muito simples. 4 palavras e 4 notas. Veja você, isso é o que está na web. Aí o outro site, mantenha a batida
da forma mais simples possível e repetitiva. Aí outro site, desenvolva ganchos melódicos para os refrões. Tem um outro site que fala uma máxima que a gente sempre ouviu na indústria fonográfica. Mantenha sua música com 3 minutos e meio ou menos, no máximo. E para fechar, certifique-se que suas letras se apliquem ao número maior de pessoas, né? Eu queria começar esse debate aqui, queria começar com Samuel, né? Vamos lá, Samuel. Olhando por esse prisma aí das receitas de bolo, qualquer um pode ser Skank. Qualquer um pode fazer uma canção pop, qualquer um. Tá fácil, né? É simples assim, né? Tão simples assim como os caras falam. Sim. Eu já ouvi tantas coisas. Você também já deve ter escutado, né? Tantas coisas de um manual, né? De como você faz uma canção. E nas entrelinhas tem sempre uma intenção de esvaziar, de diluir a nossa importância, né? Como compositores, como alguém que tem algum tipo de ambição autoral. Agora, Charles, explicar também isso é uma coisa difícil, né? Como é que você explica um fenômeno ou outro? Por que uma coisa funciona e a outra não? Esse é o jogo legal. Isso é o legal da briga, e que tem pessoas que não entendem. Acham que se você botar lá um refrão, 5 minutos, 3 minutos, a grana da gravadora, um cara bonitinho canta, uma banda bonitinha, e mandar lá, né, respeitando, e for uma batida, funciona. Se fosse assim, esse jogo não teria a menor graça, né? A graça que tem, né? E você também viveu, né, os bastidores, viveu dentro, você passou por esse processo e sabe o quão difícil quantas variáveis, o quão improvável, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com uma canção. Depois de ouvir e depois que a canção se consagra, é muito fácil. Vou deixar. Estava na cara que ia ser um hit e tal, a garota nacional, mas nem sempre é assim, né? Na década de 50 as músicas eram curtas porque o compacto era pequeno. Não adianta você gravar uma música longa. O vinil, o long play, possibilitou criar músicas mais longas. E o que eu estou querendo dizer? A plataforma de divulgação da música, ela foi mudando a forma de você compor e produzir a música. Então, se você começar a comparar década de 50, 60, 70, 80, até os dias atuais, você vê que é a arte utilizando os limites das tecnologias para maximizar aquilo que você quer mostrar. Só estou falando assim que até a mídia foi mudando a forma de você criar. Acho que uma outra grande prova de que não existe essa fórmula, né, é o Skank, Beatles, The Titãs. Você pega um álbum aqui com 10 músicas, sei lá, 3 fizeram sucesso. Na carreira inteira do Skank, se for pensar mesmo, a maioria são músicas que não fizeram sucesso. Quando a gente fala em sucesso mesmo... A carreira de qualquer artista, de qualquer banda. Isso, na carreira de qualquer banda. Isso, eu falei Beatles, falei Titãs, qualquer um. Isso é a maior prova. Assim, a gente pode provar que a gente sempre tentou, mas não existe a fórmula. 1996, o ano que o disco Samba Poconé é lançado, o terceiro álbum do Skank. Todo mundo sabe que o meu taco é mulher. Uma coisa linda dessa de mim. Bem quero Haroldo, queria que você explicasse mais esse nome para a gente, Samba Poconé, porque Poconé, se não me engano, é um município pequenininho que fica no estado de Mato Grosso do Sul, se eu não estou enganado. Como é que apareceu essa ideia? Eu sempre pensei nisso, né? E agora chegou a hora de esclarecer por vez. Eu devia ter olhado o site do Skank antes, né, Charles, para saber de onde veio esse nome. Mas foi mais ou menos, o caminho foi esse, cara. Na época, o Chico Amaral, que é um parceiro nosso, a gente escreveu várias letras para o Skank, excursionava com a gente tocando saxofone. E viajando ali pelo Centro-Oeste, passamos por Poconé. Não tocamos em Poconé, mas passamos por Poconé. E o nome, acho que chamou a atenção de todos nós, a Poconé, pô. Mas, enfim,
o nome de Poconé chamou atenção e o Chico escreveu uma letra para uma música que está no samba Poconé chamada Poconé, né? Então, o nome era muito sonoro, é muito sonoro, né? O samba Poconé, eu me lembro que a gente inicialmente, não sei ideia de quem exatamente agora, não lembro, a gente queria o disco com o nome O Samba Alguma Coisa, brincando um pouquinho de uma certa atmosfera, um clima na época que a gente achava um pouco pretensioso, um pouco além da conta, de vários artistas brasileiros quererem batizarem ou inaugurarem algum ritmo novo, uma música nova, um tipo de música novo na época, e a gente foi um pouco nessa linha, só que para o lado mais avacalhado, mais jocoso e tal. Então a gente queria o samba alguma coisa, como se a gente estivesse criando um samba novo, sabe? E aí eu acho que como entrou esse forró com o nome de Poconé, a gente pensou, pô, o samba Poconé. Zé Trindade chegou, na cidade voltou. Senhoras e senhores, com vocês, o grande Zé outra vez. Queria que a gente falasse agora de uma das músicas mais importantes do disco. Possivelmente vocês vão me confirmar se é a que mais tocou no rádio. Acredito que sim, nas rádios do Brasil, nas rádios de vários países, que é Garota Nacional. Eu fui dar uma pesquisada sobre esse tema, sobre mulher brasileira, né? que é isso que Garota Nacional é, claro. Então descobri que muita gente na música brasileira já usou esse tema numa canção. Vamos comentar esse tema aqui, a mulher brasileira, que está em Garota Nacional, por favor? Na década de 90, por volta ali, meados ali de 95, 96, BH tinha um lugar, um espaço, uma casa noturna, e esse bate o nome de de Bar Nacional. E eu me lembro uma vez conversando com Chico Amaral e a gente brincando depois de umas cervejas, tratando de uma certa, vamos dizer, uma persona comum na noite belo-horizontina, ou na noite do mundo, ou na noite especificamente do Bar Nacional, que era aquela menina que se embelezava, usava um vestidinho preto, que estava ali e usava seu poder de sedução, enfim, falando uma personagem da noite ali no bar. O Chico escreveu essa letra e para ela demos o nome, ou ele deu o nome, de Garota Nacional. Mas não é fazendo uma alusão à mulher brasileira, ou talvez fosse, ou fosse ambíguo, ou ele queria dizer do quão comum seria essa mulher nas noites de dos 4 cantos desse país continental, mas ele estava especificamente falando da menina do Bar Nacional. E quando chegou Garota Nacional, acho que todo mundo aqui abriu um sorriso até atrás aqui, ó, de reconhecimento do que era um potencial hit para ser realmente uma música muito interessante, assim, uma música para aquele momento muito interessante, com uma linguagem legal, com uma certa leveza, com uma atitude que o Skank cultiva muito, que é os instrumentos entram, os instrumentos saem. De repente eles retornam com alguma coisa, uma sugestão de arranjo, de riff.
Então, acho que... A própria divisão da letra, Lela. A própria divisão da letra. Né? Eu cantei de um jeito... a letra já veio muito picada, né? Do Chico Amaral. Se a gente tivesse que classificar Garota Nacional em qual gênero ela entraria? Acho que é uma pergunta difícil. Ela é o quê? Ô Charles, eu acho que realmente definir a música, assim, em que estilo, né, ela se encaixaria, é difícil, cara. Garota Nacional é uma que eu acharia difícil. Acho que naquele momento, ali em 96, o Skank já... mesmo com as influências do reggae, do dancehall, do ragamuffin e da música brasileira, tudo que nós já falamos, a gente usava como referência o próprio Skank, eu acho. Inicialmente poderia ser um dancehall, né? Mas daí vem uma melodia e uma letra tão brasileira, cara, que eu acho que já sai totalmente do dancehall também, né? Aquilo ali já acho que já é o Skank servindo com referências do próprio Skank. E lembrando um pouco isso que o Haroldo estava falando também, é interessante como é que caiu um piano meio jazzy que o Henrique faz, né? Deu uma costurada de uma outro swing. Então, eu acho que esse híbrido aí é um burburinho, né? É uma música comunicativa. Para mim, você colocou a interpretação de Garota Nacional num lugar que tem a ver com a explicação do título da música, né? Do Bard. Parece que está num barzinho cantando, de tal a informalidade dela. Acho que isso, não sei se isso foi intencional ou foi natural, mas quando eu ouço hoje, eu falo, caramba, parece que ele está cantando meio assim, numa mesa com os amigos, assim, não está cantando num estúdio, com aquele ambiente frio do estúdio, que é muito difícil, né? Você dá uma baita interpretação. Essa forma de interpretar, ela não inaugura, isso aí não é o ponto zero, porque eu já tinha brincado com essa forma de interpretar no Calango, no disco anterior, em músicas como Amolação, Deus lá de cima sabe muito bem. Deus lá de cima sabe muito bem o quê? É bicho do mato, ela veio comigo, teve nenhum carinho pro abrigo, lá botei na roça, lá botei no milharal, lá botei passando bem, lá botei passando bem. Garota Nacional é descendente disso, descendente de A Cerca, né? Fazendo cerca na fazenda do Rosário, resto de toco velho mandado pelo vigário. Isso era o Skank. Fazendo cerca na fazenda do Rosário, resto de toco velho mandado pelo vigário. Meu camarada, eu moro aqui do lado, o terreno que tu cerca já tá cercado. E com relação, parece que tá num bar, na hora que eu gravei eu não estava no bar, mas eu tinha poucos minutos que eu tinha saído do bar. Eu lembro que esse dia eu estava com uma ressaca brava. Que eu tinha ido para a Casa das Caldeiras, em São Paulo. Acho que o Lelo foi comigo ver o show de não sei quem. E a gente bebeu quase até o dia amanhecer. E eu lembro que eu falei, Dudu, eu não vou gravar hoje, porque eu estou com uma ressaca tremenda aqui. E o Dudu Marotti falou, é assim que eu quero, pode vir. Mas me lembro que quando foi lançada, a música invadiu as rádios brasileiras com uma potência. Ela não saía das rádios, ela tocava insistentemente o tempo todo e várias vezes durante o dia, né? Foi uma febre, cara. Sim ou não? É o imponderável, voltando à história da criação. Se fosse seguir uma regra, a Garota Nacional ela respeita pouco as regras de várias... É que ela não respeita, Henrique, me desculpe te interromper. Isso. Ela não respeita nenhuma das regras que a gente falou nesse programa, muito ao contrário. Só acrescentando... Só pensar no refrão dessa música, que são palavras que são inventadas e compostas pelo som, não fazem muito sentido textualmente, literalmente, mas é para ajudar na composição. Vários hits do rock and roll foram feitos assim. Little Richard foi o rei disso, né? Por exemplo. Né? Ô Charles, completando... Curiosidade, assim, não sei se vocês sabem, né? Mas eu abri um encarte aqui para ler o que é o refrão. Assim, o que foi colocado como refrão, né? Você sabe? Alguém sabe? Beritlau, Beritlau. Beritlau, down, down. Beritlau, down, down. Beritlau, bap to down. Beritlau, down, down.
E o outro aspecto aí é como é que você vai pedir para a música parar de tocar, né? Acho que o Samuel falava isso. Pô, como é que agora a gente faz para pedir para parar de tocar a música? Não tem jeito, não existe isso, né? Tá tocando então, muito, né? Porra, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Aí veio a abertura para uma busca de um trabalho, sair um pouco desse ambiente que poderia ser destrutivo, né, para a banda na época, assim. Poderia ser opressor e destrutivo, com muita demanda de apresentação em programas de televisão, que nem sempre eram assim, realmente uma coisa totalmente positiva para a gente, né, do nosso interesse. E aí, naturalmente, a gente conseguiu achar esse caminho para fazer o trabalho no exterior com a Garota Nacional, né? A gente canalizou o disco para ir para a Europa e ir para a América do Sul. Agora, o Samba Poconé é um disco que tem duas músicas com essa característica, né? Duas músicas que fizeram muito sucesso e que o refrão não é exatamente uma coisa de letra muito compreensível. O partida de futebol não tem refrão. O refrão é um riff de guitarra ou o naipe de metais, né? Vamos para uma partida de futebol, vamos pegar o gancho. Vamos lá. Como é que foi essa composição? Na nossa geração, não tínhamos ainda uma canção que fosse representativa, que tratasse desse tema, né? Eu lembro do Samuel contando da conversa dele com o Nando e o Nando mandando a letra. Foi bem, o disco estava quase pronto, né, Samuel? O disco estava quase pronto e essa música, se não me engano, acho que foi a última a ser gravada no Samba Poconé, era isso? Durante uma edição do Rock Go, o Nando se aproximou da gente e muito curioso, querendo saber os bastidores do Skank, como é que era a composição, como é que estava sendo a coisa de shows e tal. E o Nando muito curioso, e a gente começou a falar de composição, ele sugeriu, vamos compor alguma coisa junto, vamos, tá? De que a gente vai falar? E os dois de uniformezinho, chuteira, meião e tal, não sei o quê. Vamos falar de futebol, pô. A bandeira no estádio é um estandarte, flama pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. A gente já estava em São Paulo, já estava gravando o disco, quase acabando o disco, e o Nando me ligou, falou, tô mandando a letra. Eu falei, caramba, o disco está fechado. Mas manda aí. Aí ele mandou a letra, chegou por fax também. E eu falei, tem que entrar. Porque o Skank, né? O futebol para a gente é coisa... Como diz uma pessoa que uma vez andou na van com a gente, na ida e na volta de um show, onde o tema predominante, obviamente, era futebol. E ela, no final, falou assim, vocês gostam de futebol mesmo? É verdade isso, né? Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A loucura, a máfia é o terror. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol que está rolando agora, é uma partida de futebol. O sucesso de uma partida de futebol não ficou só no videoclipe que vocês gravaram. Essa música vazou para fora e foi incluída numa compilação da FIFA. É isso mesmo? Como é que foi essa história? A FIFA lança uma trilha sonora, né? A cada Copa do Mundo. E essa música entrou na trilha sonora da Copa de 98. Eu lembro, a gente tocou, inclusive, em FanFest na França. Fizemos uma versão especial, cantada em inglês. Foi feito todo um trabalho em cima disso, né? Mas que beleza, é uma partida de futebol. Bola na trave, não altero pra cá. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Queria agradecer vocês por essa fantástica entrevista.
por esse encontro que finalmente aconteceu aqui no Canal Brasil e no Som do Vinil. E também parabenizar vocês, não apenas pela música, nesses quase 30 anos de carreira, hein? Daqui a pouco vai fazer 30 anos, mas também pela exemplar gestão da carreira. Eu acho que isso tem que ser valorizado aqui. E por gestão de carreira significa administração artística, timing, feeling. Então, queria parabenizar vocês por tudo isso. Muito obrigado por essa entrevista, Samuel, Henrique, Haroldo e Lelo. Obrigado, amigos. Só completando, a gente falou muito pouco sobre ele, que é o produtor desse álbum, né, Dudu Marotti. Dar um grande abraço para ele. O Dudu teve um papel importante, muito importante nesse álbum, de trazer novidades, trazer uma coisa que era novidade na época, que é a edição digital. A história que o Lelo comentou sobre os metais, da partida de futebol, a história da energia de algumas canções. O Dudu teve um papel determinante, né, neste álbum. Charles, muito obrigado pelas suas palavras elogiosas, pelo seu carinho, pela sua atenção. Eu quero dividir todos esses elogios, que para nós são muito valiosos, principalmente, né, nós quatro, mas também nosso empresário, Fernando Furtado, que se a carreira foi pensada, se você está jogando luz nesse aspecto, né, de estratégia, de feeling, não seria assim, não fosse também o Fernando trabalhando com a gente, claro, desde o início, um cara que com a gente batalhou desde os primeiros momentos, assim, botequinho em Belo Horizonte e tal. E então tá junto. E os nossos parceiros mais frequentes, né? Chico Amaral, Nando Reis, toda essa turma que ajudou o Skank, né, a vamos dizer, emoldurar essa trajetória aí, essa discografia, e de onde vem esse álbum hoje que a gente está analisando aí, está falando sobre ele, que é o Samba Poconé. Até breve, hein? Até o próximo encontro. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Charles. A gente que agradece. Obrigado aí. Valeu. Tchau, querido. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.